Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai continuar aqui o desenvolvimento do cabeçalho dessa nossa aplicação, né? Se eu clico aqui no botão de GIFs, a gente é navegado, né, para essa tela de pesquisa e nós temos aqui esse cabeçalho que a gente desenvolveu na aula passada e nós vamos continuar o desenvolvimento dele e criar nessa aula, né, a função que vai permitir a gente acessar a API do GIF para a gente conseguir estar acessando os GIFs e trazendo esses dados aqui para o nosso aplicativo. Então, antes de tudo aqui, na nossa tela resultados, né, que é onde nós estamos renderizando o nosso cabeçalho, a gente, como a tela resultados, né, se a gente vem aqui no app.js, a tela resultados ela faz parte do nosso navegador, então eu posso aqui na tela resultados, né, eu tenho acesso aqui ao navigation, né, eu posso usar o destructor aqui para trazer ele, né, o objeto navigation, né, o objeto de navegação, e eu vou usar ele aqui no nosso ícone, né, esse ícone da seta para trás, no onPress, eu posso estar usando aqui o navigation.navigate para a gente navegar, né, para quando eu pressionar esse botão, né, de voltar, eu posso navegar aqui. Se eu abro aqui o app.js, eu posso navegar para a tela inicial, né, eu posso colocar esse string aqui, tela inicial ali, como argumento, né, dessa função navigation. Se eu salvo isso aqui e pressiono o botão de voltar aqui, né, eu consigo. Eu errei aqui, né? É navigation.navigate. O objeto navigation tem a função navigate, que a gente passa como argumento o nome da tela. Então, se eu pressiono aqui em voltar, né, eu volto para a tela inicial e eu posso usar também outra funçãozinha, né, que esse nosso objeto navigation tem, que é o navigation.pop, né, que ele vai voltar para a tela que estava anteriormente a que a gente está agora. Então, se eu pressiono voltar, ele volta também para a tela que estava anteriormente. Então, eu vou deixar esse navigation.pop, né? É um jeito diferente da gente tá fazendo essa navegação. Então, feito isso, agora a gente pode pensar aqui na nossa função que vai permitir a gente pegar os dados, né, acessar a API e trazer esses dados aqui para o nosso app. Como a gente vai trazer uns dados, né, a gente vai precisar armazenar esses dados em algum lugar. Então, eu vou usar um use state. Eu vou definir aqui, eu vou dar um espaço bom aqui para a gente trabalhar. Eu vou criar aqui um state, né? Data e set data, vai conter aqui os nossos dados e como o valor inicial, né? Eu vou passar um array, né? Uma lista vazia, porque quando a gente vai armazenar dados, normalmente a gente vai armazenar dentro de lista, né? Por mais que esses dados sejam objetos, a forma que a gente tem de armazenar vários objetos é usando a lista. Então, o estado inicial aqui vai ser uma lista vazia. E para a gente conseguir, né, acessar a API, a gente vai usar o Axios, né, que eu instalei na aula passada, mas vou deixar o comando aqui também para você conseguir instalar o Axios. E eu vou importar ele aqui, né, o import Axios from Axios, né, a gente fez a instalação da biblioteca. E a gente vai usar o Axios e a gente vai usar também aqui, eu vou importar aqui já também, o keyboard, que isso aqui é do React Native, que isso aqui é tudo ligado, tudo relacionado ao teclado, a gente pode estar manipulando aqui por esse keyboard. Então, com isso aqui, a gente já consegue estar acessando está fazendo o acesso, né? A API. A gente vai usar o Axios para fazer o acesso, mas o keyboard a gente vai estar implementando também na função que a gente vai usar para fazer a solicitação. Então, eu vou criar aqui, eu vou criar a função solicitar, vou chamar ela aqui de solicitar. Vou estar usando português aqui também, né? Já falei isso nas aulas passadas, que é bom a gente usar uma língua só, né, no nosso código, mas como isso aqui é para ficar melhor para você que está assistindo, eu vou estar usando, em algumas partes eu uso inglês, outras partes eu uso português, mas isso aí tudo é para você conseguir entender bem. Então, o que é a função solicitar, né? A variável solicitar, ela vai receber uma função. E essa função, a gente vai executar ela sempre que o usuário pressionar o botão aqui, ou esse ícone de pesquisa, ou no nosso teclado, a gente tem aqui esse botãozinho, né, de pronto, né, tipo um Enter. Quando o usuário pressionar ou esse botão ou o botão de pesquisa ali em cima, a gente vai executar essa função solicitar. Então, assim que o usuário pressionar o botão de pesquisa, a primeira coisa que eu quero fazer vou usar o keyboard.dismiss.
né, que essa funçãozinha aqui ele vai simplesmente fechar o teclado. Então, quando o usuário apertar para pesquisar, o teclado já vai sumir, beleza? Então, feito isso, agora a gente vai estar realizando a chamada para a API. E normalmente, né, as chamadas para a API, a gente usa um try catch, que é basicamente uma forma que o JavaScript tem da gente realizar essas chamadas HTTP, porque no try ele vai tentar fazer essa chamada, né? Try, tentar, e caso dê um erro, esse bloco catch aqui ele vai pegar esse erro e vai realizar alguma ação para a gente com o erro. Isso aqui a gente usa para não travar a aplicação, né? Porque se eu simplesmente fazer a solicitação aqui dentro da função solicitar sem usar o try catch, se ele retornar um erro ou algum resultado que eu não espero, ele vai travar minha aplicação, né? A aplicação não vai continuar executando como ela deveria. Então a gente faz a solicitação sempre dentro aqui do try catch. E para fazer a solicitação, a gente tem outra coisa que também que eu não criei, não fiz aula aqui falando sobre, que é o async e await, que são as funções assíncronas, né? Como esse curso aqui eu já levo em consideração que você tem uma base aí considerável em JavaScript, e às vezes eu acabo não explicando muito bem os métodos ou as funções que a gente está ali usando no nosso código, né? Mas as funções assíncronas, né? A gente tem a notação que a função, antes da gente declarar a função, a gente vai falar que ela é uma assíncrona, né? Então eu coloco aqui o async antes da declaração da função, né? Aqui a gente tem um arrow function, e a gente usa o await para ele meio que esperar. Eu vou tentar explicar aqui para vocês de uma forma bem clara, porque para ficar bem, né, para ficar bem completo aqui esse tutorial. Então, se você imagina que o código está sendo executado, a tela resultados ela vai ser renderizada. Então, o código ele vai começar a ser executado, né, daqui da parte superior, e quando chegar aqui na nossa solicitação da API, vamos supor aí que a gente vai demorar, por exemplo, 10 segundos para fazer essa solicitação para a API. Então, durante esses 10 segundos, o código ele vai ficar parado. E a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que a gente usa o async. O async, ele vai executar essa função separado e vai continuar, né, executando o código aqui. A aplicação ela vai funcionar normalmente, sem que fique travado em alguma linha de código esperando essa linha ser executada. Então, eu vou desenvolver aqui a função, aqui dentro do try, eu vou criar uma variável que vai armazenar os nossos resultados. Então, eu vou chamar ela de resultados. Ela recebe o Axios, né? Agora eu vou usar o Axios.get, né? Por que um get? Por que ponto .get, né? O ponto .get é o método HTTP que a gente vai usar para realizar essa solicitação, né? O get a gente vai pegar os dados. Então a gente pode passar, a gente tem que passar, né? No get, deixa eu colocar aqui a função. A gente tem que passar um link, né? Um string, e também a gente pode passar uns parâmetros, né? Umas configurações. A gente pode ver aqui, né? O URL, que é um string que a gente tem que passar, e as configurações. As configurações dessa chamada HTTP. Então, no link, né? No espaço aqui de link, a gente já tem uma variável aqui. Vou passar o link. E aqui dentro desse objeto, né? Que são essas nossas configurações, eu vou definir aqui os parâmetros, né? Os parâmetros dessa nossa solicitação. Então eu crio aqui params, né? O objeto params, e vou passar nele aqui algumas propriedades. Então, primeiramente a gente vai precisar, né, da API key, certo? A API key, porque eu falei na aula passada, né, sobre a API key, a gente teve que registrar lá no site do GIF, né? A gente teve que criar uma conta. Então a gente precisa enviar essa API key junto com a nossa solicitação para que seja liberado, né, os dados. E eu também falei na aula passada que eu não iria deixar essa API key pública enquanto eu estou desenvolvendo, né, porque o curso eu estou gravando e postando, então eu não tenho todas as aulas gravadas e por isso eu não vou deixar essa API key pública aí enquanto eu estou desenvolvendo. Então eu criei esse arquivo, né, API key, dentro dele eu estou exportando uma variável que contém a API key e eu vou importar ela aqui, né, depois debaixo do X aqui, eu vou importar API key from, aqui eu vou pegar ela está, não, ela está no mesmo diretório, não, tem que voltar um,
.API key. Eu vou importar essa API key, né, que é uma string, e vou passar ela aqui como parâmetro dessa nossa solicitação. Se a gente vem aqui no site oficial, na documentação oficial, a gente pode ver aqui todos os parâmetros que a gente tem que passar nessa nossa solicitação, né? Por isso que eu criei aquele objeto, e no objeto eu criei ali a propriedade parameters, né? Que são os parâmetros. A gente aqui é required, né? A gente tem que passar a API key e a gente tem que passar também essa propriedade key aqui, que é a string, é o que está sendo pesquisado. A gente tem outras propriedades aqui que a gente pode passar, e a gente vai passar aqui esse lang, né, que é a linguagem que a gente está pesquisando. Por exemplo, se o texto aqui que está sendo pesquisado for em inglês, eu vou passar aqui no lang EN, né, que isso aqui vai falar para a API que o que está sendo pesquisado, aquele texto ali, está em inglês. Então, eu vou voltar aqui no código. Eu criei aqui, né, os parâmetros, eu passei o API key, a gente vai passar o parâmetro Q, né, que vai ser o texto que está sendo pesquisado. E também a gente tem que passar o lang, né, que é a linguagem, que nesse caso aqui é PT, né, português. E o texto que está sendo pesquisado, esse texto ele está dentro aqui do text input. Vou abrir aqui a nossa aplicação, ele está dentro do nosso text input, né? E se você viu a aula de text input, a gente sabe que o texto do text input está dentro dessa variável text, né? Que a gente criou um estado para gerenciar o text input. Sempre que o usuário digita uma nova letra, né? Um novo caractere, ele vai setar um novo estado para a nossa variável texto, que vai estar armazenando aí o texto que está armazenado no text input. Então, nesse parâmetro Q aqui, né, a gente vai passar basicamente a variável do nosso state, esse nosso text. Então, aqui no Q, né, eu vou passar aqui o text, beleza? E então, como a gente está criando uma nova função, né, é bom a gente definir que essa função ela vai receber aqui o argumento text. Né, e quando a gente for chamar a função, deixa eu vir aqui no botão de pesquisa, aqui no onPress, eu vou ter aqui, né, um solicitar, né, e como argumento que eu vou passar o text, que é o estado que a gente criou. Então esse text a gente está chamando ele aqui, né, está recebendo ele aqui e passando aqui como esse parâmetro Q, né, que é o que vai ser pesquisado. Tranquilo? Então feito isso, aqui a gente já consegue estar fazendo essa solicitação para a API e buscando esses dados. Então aqui após a nossa função, né, na verdade, a função, né, o access.get, ele vai acessar a API e buscar esses dados e vai armazenar isso aqui tudo dentro desses resultados. Mas como isso não é alguma coisa que acontece de forma rápida, né, na velocidade de processamento que tudo acontece, a gente tem que definir aqui, a gente vai usar, né, a keyword await. E isso aqui também é da função assíncrona, porque como eu expliquei, né, a função assíncrona ela é executada separadamente. Ela não vai pausar o nosso código, ela não vai travar a nossa aplicação. Então, quando a gente está executando a função assíncrona, né, em um ambiente separado, em um thread separado, ela vai começar a ser executada e nesses casos, né, quando a gente chama uma API, que é alguma coisa que demora, a gente indica aqui usando o await, que é para ela esperar aqui nessa linha, esperar que o access.get, né, a função get, retorne uma resposta para a nossa variável resultados. Então, quando eu defino o await aqui, se demorar 10 segundos, ele vai esperar aqui, né? O código vai ficar aguardando aqui os 10 segundos pela resposta e vai ficar aguardando, como é uma função assíncrona, né? Não vai atrapalhar o funcionamento da nossa aplicação. Tranquilo? Então eu vou deixar aí na documentação também algum vídeo ou algum site, aí, algum artigo que explica bem sobre o async await, caso você não tenha conseguido entender claramente o que está acontecendo. Beleza? Então depois que a gente faz, né, que a gente executa aqui o access.get, que a gente pega os dados e armazena aqui nos resultados, eu vou dar um console.log desses nossos resultados para a gente conseguir ver como que é isso aqui, né? Como que esses dados estão chegando para a gente. E caso aconteça algum erro, né? Eu estou chamando esse aqui de E, eu vou dar também um console log desse nosso E, né? Vai ser o erro, eu vou chamar de error, né? Para ficar melhor.
Então, caso aconteça algum erro, né, nessa nossa solicitação, eu estou chamando isso aqui de erro, e eu vou dar um console log nesse erro para a gente poder ver também no console que tipo de erro que está acontecendo. Então, como eu passei aqui a função solicitar para o botão, esse nosso botão de pesquisa, eu estava tendo um erro aqui, né? Como vocês puderam ver, apareceu um erro aqui, mas era porque eu tinha criado esse API aqui, né? Esse arquivo, e eu estava importando aqui e estava dando um erro ali que não estava encontrando. Eu reiniciei a aplicação, o erro sumiu. E eu também fiz uma solicitação aqui e deu um erro. E então, para evitar, já que você tem esse erro aí também, a gente tem que definir aqui, né? Antes desse nosso link que a gente vai fazer a pesquisa, o https dois pontos barra barra, e aí sim a gente tem, né, o link aqui api.gif.com, porque sem isso, né, se a gente não colocar o https aqui, não vai funcionar. Então, feito isso aqui, eu vou salvar, eu vou abrir o console. Esse network error aqui que teve foi o erro, né, que é esse catch error aqui que eu defini, né, para dar um console log, e ele já me mostrou que teve um erro de network. Eu consegui encontrar rapidamente o que estava acontecendo. Então, feito isso aqui, eu vou pesquisar aqui, né? Eu vou digitar aqui, sei lá, bola. Quando eu clico ali em pesquisa, o teclado some e a gente tem aqui no nosso terminal um, os dados, né? Que é um objeto gigante com várias informações. Então, se a gente dá uma analisada aqui, essa resposta ela é um objeto, e a gente tem aqui a propriedade config, várias propriedades, headers, né, que isso aqui é tudo ali, tá mostrando ali a API aqui, né, que eu queria esconder, mas tudo bem. É bom até eu deixar aqui esse API, eu tá usando um arquivo para importar o API aqui, que é uma prática bem legal da gente estar fazendo quando a gente está trabalhando aqui com APIs, né, com API key, que é sempre a gente evitar de compartilhar essa API key e também adicionar ela, né, no gitignore, caso a gente for mandar isso aqui para o GitHub, para a gente não mandar essa API key lá para o GitHub em algum possível repositório público, e aí não vai adiantar de nada. Mas voltando aqui, os dados que são retornados do Exos, né, quando a gente usa o Exos para buscar dados, ele cria, né, o objeto data e coloca esses dados todos lá dentro. Então, se eu olho aqui, a gente vê, né, que a gente tem aqui as configurações e tudo sobre a solicitação, e a gente tem aqui um objeto data, e dentro desse objeto data a gente tem, né, outra propriedade data que contém aqui o array, né, uma lista que agora sim contém, né, as informações aqui que a gente está buscando. Então, o que interessa para a gente, né, a gente vai acessar esses resultados ponto .data, que é esse objeto ponto .data novamente, que a gente vai acessar a lista, e aí sim a gente vai conseguir usar essa lista para renderizar em uma flat list. Sim, a gente vai estar usando flat list na próxima aula. Então, eu vou dar um console log aqui, resultados ponto .data, né, data duas vezes. E também, como eu estou recebendo esses dados, né, eu tenho que definir eles. Então, eu vou usar o set data. Eu vou definir esses dados, resultados, ponto data, ponto data. Beleza? Então, eu estou com o console log aqui. Eu vou pesquisar aqui agora outra coisa, pesquisar teste, qualquer coisa. Clicar em pesquisar, vou abrir aqui o terminal. E aqui a gente teve, né? Cadê? Aqui agora a gente já teve outro solicitação, né, que chegou aqui, e agora a gente está no console log aqui, só o array, só a lista que contém aqui os objetos, né, que contém aí, que são os dados que a gente foi buscar, beleza? Então, isso aqui são vários dados, né, que ele deu um truncator aqui nos primeiros 10.000 caracteres, mas esse objeto aqui ele é gigante e contém aqui várias informações para a gente. E a gente vai estar explorando essas informações na próxima aula, beleza? Para essa aula é só isso, é falar mais aqui sobre o Exo, sobre o método GET, as configurações que a gente tem que fazer aqui para fazer essa solicitação, né? Isso aqui, você pode encontrar isso nas documentações das APIs, ou caso você esteja criando a API, né, você que vai definir os parâmetros, como que esses dados serão enviados, como que vão ser retornados, mas isso aí tudo é um trabalho mais de ler, ver na documentação e replicar aqui no nosso código, tranquilo? Então, por essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo, e na próxima aula, né, a gente vai estar usando aí a flat list
para poder estar renderizando, pegando essas imagens e mostrando na tela para o usuário. Então, até a próxima.